Quer entender o que o leva em consideração e o que você pode levar aí após subir a sua campanha de teste de criativo? Se você não entende muito bem, a primeira fase que a gente faz aí no Facebook Ads é subir o teste criativo para a gente verificar qual é o criativo que está performando melhor e depois aí testar o público para então otimizar e depois escalar. Essas são as fases básicas aí do Facebook Ads para a gente conseguir vender e vender muito, tá? Então eu vou passar aqui a minha visão do meu teste criativo, qual é a minha análise mediante a esses criativos que eu subi aqui, tá? Vou te passar alguns insights, algumas informações que eu tenho certeza aí que vai ajudar na hora de você analisar, tá? Eu demorei um pouco para entender sobre essas coisas, para entender como essas métricas são muito importantes e saber cada uma delas vai fazer total diferença. Lembrando que no teste de criativo eu gosto de rodar aí no mínimo 3 dias para entender como que essas métricas estão se comportando ao longo desses dias, se do primeiro dia para o terceiro melhorou, se elas se mantiveram ou se piorou, tá? Por quê? Porque as pessoas têm comportamentos diferentes e também os dias interferem. Por isso que eu não gosto, tá? De subir teste de criativo em dias de finais de semana ou feriado. Depois que eu passei dos testes, tanto de criativo quanto do público, já achei ali meu criativo campeão ou os meus criativos campeões e também o meu público, aí sim que a gente vai entrar na fase de otimização e escala, aí eu deixo rodar, né? E performar durante os dias de semana e finais de semana também. Mas os testes, de modo geral, eu não gosto de começar eles em dias de finais de semana e feriado, tá? Então, assim, eu já tô aqui na minha 4G, dentro do meu multilogin, né? Isso tá dentro do meu plano de contingência. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre contingência, saber como que você faz uma contingência bacana para que quando aconteça, né, de ter algum bloqueio dentro do Facebook, você continuar rodando suas campanhas e continuar vendendo, aqui abaixo desse vídeo eu deixei um link, tá? Falando um pouco sobre o conteúdo aí que eu preparei para explicar para você os passos certinhos sobre uma contingência à prova de bala. Continuando aqui, então eu venho aqui para a aba de anúncios, tá? Como eu falei, eu já desativei essa campanha porque já rodou os 3 dias para eu analisar, né? Foi do dia 19 ao dia 21. Isso, 19 ao dia 21, né? E aí eu vou olhar aqui as principais métricas. Quando a gente está fazendo o teste de criativo, não sei se você sabe sobre isso ou não, mas basicamente, na grande maioria das vezes, não acontece de dar vendas ou até mesmo initiate checkout, que é quando a pessoa chega até o carrinho, né? Então a métrica que a gente vai levar em consideração, de modo geral, é o nosso CTR mediante a esse criativo. Então, nesse caso, se eu fosse fazer uma análise fria aqui, né, em relação ao CTR mesmo desses criativos, eu levaria esse terceiro criativo porque tá com CTR de 2,26%. Eu gosto de trabalhar com criativos acima de 2%. Então eu levaria ele. Em relação ao CPC aqui, ele também tá mais barato, né, dentro desses 3 dias, colocando aí uma análise dos 3 dias, né, a média dos 3 dias. Então o CPC tá alto aqui, eu gosto de trabalhar com um CPC mais baixo, se possível menor do que 2, mas dependendo do nicho que a gente está trabalhando, o CPM é alto, o CPC também, então também levando em consideração que eu estou no teste criativo aqui, muitas das vezes eu acabo pegando o criativo com CTR maior e levando ele adiante aí para a próxima fase. Só que o que acontece? Se eu for olhar aqui mais a fundo, a métrica principal é de venda, né? Então se houve venda em algum desses criativos, mesmo no teste criativo eu levo sim em consideração, tá? E eu já coloco aquele criativo com um Q a mais, porque ele vendeu. Ah, mas o CTR tá menor do que 2%, não interessa, ele vendeu, então é a métrica principal. Depois do CTR, eu também analiso se teve aí initiate checkout, ou seja, se algum desses criativos levou a pessoa até o carrinho, né? Então é uma pessoa muito quente para comprar. E aconteceu isso nesse teste aqui, que no caso todos eles não. O criativo 2 não teve finalização de compra iniciada, mas os outros tiveram. Então esse terceiro aqui, que é justamente o criativo que melhor performou em relação ao CTR aqui, né? E também o menor custo por clique, apesar de estar alto, mas foi o menor entre os demais. Então eu levaria isso em consideração. Então eu levaria aqui a finalização de compra. São essas as análises que eu faço aí no teste criativo. Eu verifico ali em relação se houve venda, se teve finalização de compra. Então se teve venda, esse criativo vai sair na frente dos demais, independente das métricas secundárias. Se teve initiate checkout, eu também verifico qual que teve o maior número de initiate checkout, mesmo se o CTR estiver abaixo, tá? Nesse caso aqui coincidiu que o mesmo criativo que tem um CTR
maior também teve mais finalização aqui, né? Então eu vou acabar levando ele aqui para o teste público, mas se ocorresse ao contrário, por exemplo, se esse tivesse CTR maior, mas outro criativo tivesse mais finalizações de compra, provavelmente eu levaria os dois aí para o teste criativo. E aí, no caso, Ana, não teve nem compra, nem finalização de compra, aí sim eu vou ficar aqui com a métrica secundária do CTR em si, beleza? Então, de modo geral, essas métricas que eu levo em consideração.